desde quando até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando assim vós em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que bom que nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. Primeiro dia da semana e dia de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Isso que é o mais importante, porque hoje
nós participamos da ceia do Senhor e nós temos força para prosseguir mais um mês até a próxima Santa Ceia. E isso é glorioso. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que está aqui presente nessa noite, que deixou o seu lar e que está aqui. Mas saiba de uma coisa, queridos, nós não estamos aqui pela nossa vontade. Eu sempre digo isso, porque nós estamos aqui porque foi o Espírito Santo nos impulsionou, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, amém? Então se prepare o teu coração, que Deus tem coisa grande para fazer na sua vida nessa noite, amém? Levanta suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e aproveitar para fazer um concerto diante de Deus, porque nós sabemos que, mesmo às vezes até inconsciente, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Então, em primeiro lugar, vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, para que Ele possa ouvir a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor. Amém? Levanta as suas mãos e fale com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Deus querido e santo, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos agora diante da Tua presença, Senhor. Pai querido, eu quero que o Senhor venha nos perdoar as nossas falhas, as nossas iniquidades, ó Deus, aquele pecado, Deus querido, que nós cometemos até mesmo inconsciente, Senhor. Deus querido, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos faz, ó Deus querido, mais branco, Senhor, do que a alva, Pai, para que nós possamos, ó Deus querido, glorificar o Teu santo nome e o nosso louvor chegar até a Tua presença, que nós possamos, ó Deus, clamar, Senhor, pela bênção nas nossas vidas nessa noite e que esse clamor possa chegar diante da Tua presença, Pai. Deus querido e santo, nós estamos aqui reunidos para adorar, para bendizer, para exaltar o Teu santo nome. Então, Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar, Senhor, como perfume suave diante da Tua presença. Pai querido e santo, eu entrego este culto, Senhor, nas Tuas mãos. Espírito Santo do Senhor, dirige cada palavra, cada louvor, tudo que acontecer aqui nessa noite, meu Deus, que não seja de nós, mas que seja na direção do Teu Espírito Santo. Pai querido e santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, glorificar e exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sempre onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus para vocês. Pode se sentar um minutinho. Está em Lucas 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda sorte e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho vos quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular:
Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não o ouviram. Amém? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo 20, que diz: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Aqui os discípulos chegaram, todo alegrinho, falando para Jesus que tinha expulsado o demônio, que tinha feito as obras em nome dele, mas o Senhor ainda repreendeu ele, ainda falou: não se alegre com essas coisas que vocês fizeram, mas se alegre porque o seu nome está escrito nos céus, no livro da vida. E é isso que eu digo para nós hoje, queridos. Nós temos sim que fazer a obra do Senhor, temos que trabalhar, temos que ganhar almas, mas não podemos nos alegrar com as coisas, nos engrandecer com coisas que nós fazemos aqui. Mas nós temos que alegrar o nosso coração e ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? E ter a certeza que quando as trombetas soarem, nós estaremos com o Senhor. Então como seres humanos, essa é a nossa maior preocupação, é estar firmes com Jesus e ter a certeza da nossa salvação. Amém? Nós temos aqui hoje a visita do pastor Antônio. O senhor quer vir dar uma saudação para a igreja, pastor? Vamos receber ele com alegria, amém? Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já há bastante tempo a gente queria vir aqui, desde a época que a avó era viva, Dona Aparecida. E parece que hoje o Senhor preparou essa noite para a gente estar aqui junto, adorando o Senhor e nesta comunhão maravilhosa. Amém? Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade que foi me concedida nesta noite. Deus abençoe os irmãos. Deixa aí para a meditação dos irmãos os Salmos 23. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Glória a Deus. Deus me ama.
graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que ter a noção, igreja, do quanto Jesus nos ama, o quanto Deus nos ama, que enviou o seu único filho, o seu filho amado, Jesus, para morrer numa cruz em nosso favor. Mesmo ainda sendo pecadores, sendo sujos, o Senhor nos amou primeiro. Então nós temos que dar crédito a esse amor. Nós temos que estar com o nosso coração ligado mesmo no Senhor, em agradecimento, em louvor, em busca, porque o amor do Senhor não tem comparação, não se compara. O tão grande amor tem pelas nossas vidas, amém? Eu quero que você levante as suas mãos mais uma vez e louve ao Senhor, ore ao Senhor, agradeça a Ele. E nessa oportunidade também nós vamos estar orando por essas pessoas. Eu não me canso de orar por essas vidas, porque eu sei que no momento certo Deus vai fazer a obra na vida de cada uma delas, amém? Levante as suas mãos. Senhor Deus querido e santo, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto que enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para sofrer em nosso favor, para levar sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas ansiedades, todos os nossos pecados. Foi cravado ali naquela cruz sobre Jesus. Pai querido, por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos graça, nós te agradecemos, nós somos gratos eternamente, Pai, por esse tão grande amor. Continua, Espírito Santo, nos abençoando, nos direcionando, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, nos livrando, Senhor, não nos deixe errar, não nos deixe cair, ó Espírito Santo, e esteja do nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, e agora nós apresentamos essas vidas, porque eu sei que o seu amor é grande também por elas, ó meu Deus. Talvez muitas delas ainda não tiveram oportunidade de te aceitar como Salvador, de ouvir, Senhor, a tua mensagem. Deus querido, mas nós clamamos agora por essas vidas. Guarda, Senhor, livra de todo mal, livra do vício, livra da enfermidade, Senhor. Cura, Deus querido, essa pessoa que está num leito de dor neste momento. Envia o teu anjo ali, Senhor, e dá o refrigério a essa vida, Pai. Deus querido, aqueles que estão no mundo das drogas, Senhor, que o Senhor venha libertá-los, ó Deus querido, pelo teu grande poder, pelo teu grande amor. Senhor, nós entregamos mais uma vez todas essas vidas nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, faça a tua obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e recebendo o pastor Ricardo. Amém.
Glória a Jesus, boa noite, amados. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus, boa noite a você de casa que está aí ligadinho conosco, amém? A Marluce, Daniele, o pastor Delício, Gabriel, Eduarda, a Edith, amém? Deus abençoe todos vocês aí, gloriosamente, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Amados, hoje é mais um domingo de Santa Ceia, e nós sabemos que a Santa Ceia, ela nos lembra da aliança que Jesus fez conosco, amém? E eu quero dizer para vocês que quando o Senhor Deus, Ele quis se manifestar ao homem, porque Deus sempre quis se manifestar ao homem, mesmo quando o homem pecou. A Bíblia diz que o homem, se destituiu da graça de Deus, e que as maiores obras de justiça do homem são diante de Deus como trapos de imundície, mas ainda assim Deus, Ele sempre quis se achegar ao homem, Ele sempre quis novamente ter essa comunhão com o homem, e para que Deus então pudesse se manifestar ao homem, Ele escolheu vir através de alianças. Deus fez aliança com Noé, quando Ele decidiu então acabar com todo ser vivente da terra. Ele chamou Noé, para que Noé então construísse ali uma arca, e ali Deus fez uma aliança com Noé, para que Noé e sua família e um casal de cada animal pudessem então se salvar do grande dilúvio. Depois Deus, Ele chama Abraão, e Abraão, Deus diz para ele: olha, sai aí do meio da sua parentela, lá da terra de Ur, dos caldeus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel, e ali eu vou prosperar e farei de ti, Abraão, uma grande nação. Então Deus também faz uma aliança com Abraão, foi uma das alianças mais importantes. Depois Deus ratifica esta aliança com os filhos de Abraão, primeiramente com Isaac, depois com Jacó, e depois Deus faz esta aliança, renovando-a novamente com Moisés e com Josué, e assim sucessivamente foi, até que Deus faz uma nova e eterna aliança, que essa aliança ela foi feita conosco através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Mas, queridos, a aliança era muito comum no tempo passado, e as pessoas, os povos da antiguidade, eles faziam aliança por vários motivos. Dentre eles, eles faziam aliança quando eles tinham que ir para a guerra, eles faziam aliança por amizade, eles faziam aliança por amor, e eles faziam aliança também no casamento. O casamento é uma aliança. Quando o homem ele deixa seu pai e a sua mãe, ele deve unir-se à sua esposa. Da mesma forma, a esposa deixa o pai e a mãe e se une ao seu marido, e ali os dois constituem-se uma só carne. Amém? Uma nova família ali nasce naquele momento ali do sacramento, do casamento, para viver uma vida a dois. Depois vem os filhos, consolidando então essa família, uma vida a três, uma vida a quatro, uma vida a cinco. Tem pessoas, tem famílias que têm 11, 12, 15 filhos, nem tanto hoje, mas antigamente tinha, não tinha televisão, então o negócio era mais. O que eu quero dizer, que isso é muito importante, a aliança é importante,
E quando Deus quis se manifestar, Ele também quis se manifestar por intermédio de uma aliança. Amém? E a aliança, duas alianças importantes que Deus fez, foi a abraâmica, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e depois a aliança que vem da descendência de Abraão, que é a aliança com o seu filho Jesus Cristo. São as duas alianças mais importantes da Bíblia. Lembrando que também Davi fez uma aliança com Jonatas, e Jonatas, filho de Saul, também fez uma aliança com Davi. E essa aliança que os dois fizeram é uma aliança por amor, né? Só para vocês se situar, né? Que quando Davi e Jonas fizeram essa aliança, foi por conta dessa aliança que Davi se lembrou de Jonatas e foi atrás de Mefibosete, filho de Jonatas, que era lesado, né, de ambos os pés, era, né, paralítico, e chamou Mefibosete para viver ali no palácio e comer juntamente à mesa do rei. Amém? Você também é o convidado nessa noite para comer à mesa do rei Jesus, porque Jesus também fez uma aliança conosco, uma aliança por amor. Amém? A aliança que Jesus fez com você, a aliança que Jesus fez comigo, a aliança que Jesus fez com todos nós, a Igreja de Cristo, foi uma aliança por amor, porque nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, a não ser nossos pecados, a não ser nossas doenças, a não ser nossas maldições. Mas Ele ofereceu tudo para nós e nos deu tudo gratuitamente e nos colocou um penhor dentro de nós. O que é um penhor? O penhor é uma garantia. Antigamente, não sei se ainda existe isso, mas você ia lá na Caixa Econômica Federal, você levava lá um pendente de ouro, né? Você levava uma joia, você levava lá um bem, e chegava lá, eu quero penhorar esse pendente de ouro, eu quero penhorar essa joia, eu quero penhorar esse objeto. E aí então, alguém lá na Caixa avaliava ali aquele objeto, e vamos supor que o pendente de ouro valesse hoje R$5.000, preço de mercado do pendente de ouro, pelo peso do ouro, pelo peso da joia e tal. Aí ele dizia assim, olha, ele é avaliado em 5.000, mas eu posso liberar para você 3.000. E ele fica aqui penhorado. Se você tem tanto tempo para pagar esse valor, se você não pagar, nós vendemos então esse bem penhorado, essa penhora, para custear o empréstimo que nós estamos fazendo para você. Aí a pessoa aceitava. A pessoa então penhorava lá o pendente de ouro, pegava lá os R$3.000, um exemplo, né? E usava esse dinheiro onde ela precisava usar, e ela tinha, vamos supor, 30 dias para ir lá e saldar novamente, resgatar novamente aquele penhor. Se ela não o fizesse, então eles vendiam aquele bem, logicamente vendiam mais caro, e cobriam ali o empréstimo que havia feito para ela e ficava com o lucro. Então, Deus também nos deu um penhor. Olha, eu vou lhes dar uma garantia, eu vou lhes dar um penhor. Qual é o penhor que o Senhor nos deu da salvação? É o Espírito Santo de Deus que existe dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Louvado seja Deus. Queridos, havia ali alguns requisitos para que se fizesse uma aliança. Abraão passou por esses requisitos e todos eles estão contidos ali no Antigo Testamento. Um dos primeiros requisitos era a troca do cinto, né, ou a armadura, ou a troca de armas, que significava a proteção, né? Você luta, quem luta contra mim, luta contra ti, e quem luta contra ti, luta contra mim. Então, o cinto era usado para, né, carregar as armas, e aí quando se trocava o cinto, significava isso. Olha, a sua luta é minha, mas também a minha luta é sua. Compreenderam? Então esse era o primeiro requisito dentre
outros requisitos. Depois havia a troca da túnica, a troca da túnica, ou capa, né? Que significava que a tua vida se torna a minha vida, e que a minha vida se torna a tua vida. Amém? Isso aconteceu ali também, né, com Abraão, aconteceu ali também com Jonatas, eles trocaram ali a capa um com o outro, ou seja, eu cuido de você e você cuida de mim. Isso acontece também no casamento, não é assim? Nós pregamos domingo passado sobre o casamento, e a mulher ela tem que viver para agradar o seu marido. Em contrapartida, também o marido tem que viver para agradar a sua mulher, porque se fizermos dessa forma, um viver para agradar o outro, não há tropeço, porque a minha vida é para te servir e a sua vida é para me servir. Há tropeço nisso? Não. Começa a ter tropeço quando eu quero viver a minha vida para servir a mim mesmo, e quando o Senhor quer viver a sua vida para servir o Senhor mesmo, ou quando a senhora quer viver a sua vida para servir a ti mesmo. Aí começa a haver os problemas, os conflitos. Mas quando eu vivo para te agradar e você vive para me agradar, não há conflitos. Amém? Então era o segundo requisito da aliança, a troca da capa, a troca da túnica, que significava que a tua vida se torna a minha vida e a minha vida se torna a tua vida. Depois havia o terceiro requisito da aliança, que era um corte com derramamento de sangue, que significava cortar aliança com alguém. Sangue é sinônimo de vida. Então as nossas vidas se unem para sempre e também eternamente. O corte geralmente era feito ali no pulso ou na mão, um pequeno corte, uma pequena incisão, né? No caso de Abraão, o sinal foi feito na carne do seu prepúcio. Por isso que na aliança abraâmica, Deus instituiu ali, né, que as pessoas então fizessem ali o sinal da aliança, que os judeus usavam até nos dias de Jesus, que era a circuncisão. Amém? A circuncisão foi instituída por Deus na aliança que Deus fez com Abraão. Que Abraão, né, Deus falou para Abraão: Abraão, a partir de hoje, você e todo macho que nascer na tua casa, seja filho, seja servo, seja escravo, seja o estrangeiro que vier morar juntamente contigo, tem que se circuncidar. Né? E a criança no 8º dia tem que ser levada para ser apresentada e ser circuncidada. Então a circuncisão ali era a marca da aliança. Amém? Aí Paulo nos ensina, depois nós vamos ver, que em Jesus Cristo, graças a Deus, os homens não precisam se circuncidar mais. Porque na aliança de Cristo, a circuncisão ela passou a ser feita no nosso coração. E ela é feita espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. É uma marca que nós temos dentro de nós, que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós, Ele faz morada dentro de nós. A nossa vida, o nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo que habita em nós, amém? Então nós temos hoje a circuncisão de Cristo dentro de cada um de nós. Somos marcados. Quando Satanás, quando o diabo, quando os demônios, quando as forças ruins, as forças das trevas, elas olham para nós, elas olham para você, e você é um crente, você é um cristão, você é uma pessoa que crê no Senhor, que você aceitou Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, né? Você batizou nas águas para a remissão dos teus pecados, para que você andasse em novidade de vida. Então você é circuncidado pelo Espírito Santo. A circuncisão de Cristo é uma marca dentro de você, que espiritualmente Satanás ele olha para você e ele vê essa marca, e ele diz: opa, esse aqui eu não posso mexer com ele. Opa, essa aqui eu não posso mexer com ela, porque ela é a menina, ele é a menina dos olhos de Deus. Quem mexer com ele, quem mexer com ela, vai estar arrumando encrenca com o próprio Deus.
Entendeu, amados? Essa é a força da aliança. Então aquela pessoa que ela é crente, né, que ela, às vezes ela enfrenta luta, às vezes ela enfrenta peleja, e ela começa a dar crédito a Satanás, começa a dar crédito ao demônio. Ah, porque o demônio está fazendo isso comigo. Ah, porque o diabo está fazendo isso comigo. Não, a menos que você permita, a menos que você deixe. Por quê? Porque ele não pode mexer com você. Você tem a marca de Cristo, você tem a marca da promessa, você tem a circuncisão de Cristo. Ele olha para você, ele olha para dentro do teu coração, ele vê a marca de Cristo em você, e ele sabe que ele não pode mexer, a menos que você deixe, a menos que você permita. Mas aí então o corte, né, com o derramamento de sangue significava isso. Amém? E depois vinha um outro sinal da aliança, né? Depois do corte vinha a cicatriz, né? Então ficava a marca, ficava o sinal da aliança. A circuncisão ali, ficava uma marca ali no prepúcio da criança, né? Ou do homem que passava ali pela circuncisão. Então ficava aquela marca. Todo judeu da antiguidade, até mesmo hoje, eu acredito que ainda alguns ainda façam, existe uma marca. São o sinal da aliança. Amém? Depois vem o próximo requisito da aliança, que é a troca de nomes. Vocês veem que na aliança de Abraão, né, Abraão na verdade chamava Abrão. Pode olhar lá em Gênesis. E Sara não chamava Sara, chamava Sarai. Aí depois que Deus faz a aliança com Abraão, então troca-se de nome. E Deus diz: Abraão, a partir de hoje tu não chamarás mais Abrão, mas chamarás Abraão. Abraão. No português é Abraão. Mas lá no inglês, lá nas outras linguagens, tem um H no meio. Então ficaria como se fosse Abraão. E Sara também não se chamará mais Sara, mas Sarai. Sarai não se chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Então ele muda o nome de Sarai para Sara e Abrão para Abraão. E a partir daquele momento, Deus já não se manifesta mais aqui na terra, chamando-se somente Deus. Mas ele, após esta aliança, você pode olhar ali na Bíblia, que ele se manifesta como o Deus de Abraão. Pode olhar lá, você vai lendo lá em Gênesis, você vai ver que aí quando Deus começa a se manifestar depois dessa aliança que ele faz com Abraão, ele se manifesta como o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Aí, quando nasce Isaac, a aliança também passa a ser válida para Isaac. Isaac é o filho primogênito de Abraão. Aí, a partir daquele momento, então, Deus se manifesta ali na Bíblia, você pode ler lá, como o Deus de Abraão e Deus de Isaac. E aí depois vem Jacó. Nasceu Jacó, Esaú e Jacó. Mas Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E ele diz: para que me serve o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá logo esse prato aí. E Jacó: não, eu só te dou esse alimento se você jurar. Então jure. Aí ele jurou que ali naquele momento ele estava passando o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. E ali aquele juramento foi aceito diante de Deus. E então Deus faz uma aliança, estende a sua aliança com Abraão e com Isaac, agora com Jacó. E a partir daquele momento, se você ler ali, após Jacó fazer essa aliança, você vai ver Deus se manifestar ali como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pode ler que você vai encontrar: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez tal coisa.
aconteceu tal coisa, e assim sucessivamente. Por quê? Porque uma letra do santo e sagrado nome de Deus passou a existir no nome de Abraão. E como Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, assim também, né, Deus se manifestava ali como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, Jacó se tornou Israel, né, mudou o nome dele para Israel. Isaque permaneceu sendo Isaque mesmo. Amém? E aí então era a troca dos nomes. Depois tem os termos, os outros termos da aliança, né? E nessa aliança precisava ter uma refeição. Geralmente essa refeição era o pão e o vinho. Nós vemos ali que quando Abraão foi vitorioso, ele foi lá e resgatou o seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo, ele, a família dele, e todo o povo ali de Sodoma, de Gomorra, havia sido levado cativo por aqueles reis que se uniram ali naquela guerra. Aí ele pega 318 homens nascidos ali na sua casa, homens que eram seus empregados, que eram seus colaboradores, que eram seus funcionários, seus servos, homens de confiança. Ele chama eles da 318. Aí eles vão para essa batalha para recuperar com vida, se fosse necessário, né, de preferência, a seu sobrinho Ló e a esposa dele e as filhas que haviam sido levadas. E a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão. O Deus de Abraão o abençoou. E por conta disso ele foi vitorioso, ele saiu vitorioso naquela batalha. Ele recuperou o seu sobrinho Ló, a esposa, as filhas, os servos, as servas, os animais que haviam sido levados, e ainda recuperou todos os bens, as fazendas, vamos dizer assim, das cidades de Sodoma e Gomorra. Aí o rei de Sodoma e Gomorra ali chegou: ó, Abraão, me devolve aí os homens que você trouxe de volta com vida, e pode ficar com os bens, é um direito seu, o despojo é seu. E Abraão então diz: assim vive o Senhor, que eu não pegarei nem que seja um cordão do calçado que não pertence a mim, que seja de vocês, para que lá na frente, no dia de amanhã, vocês não digam: eu enriqueci Abraão. Não vou pegar nada. Se os que estão comigo aqui quiser pegar alguma coisa, é com eles, mas eu não vou pegar nada. E aí apenas pegou ali, né, o seu sobrinho, as riquezas do seu sobrinho, a família dele, a esposa, os filhos. E nesse momento, quando Abraão vai descendo, vem-lhe ao encontro Melquisedeque, rei de Salém. E Melquisedeque trazia algo em suas mãos. O que Melquisedeque trazia, pastor Gabriel? Lembra? Pão e vinho. Quem falou? Isso aí, irmão. Melquisedeque vem trazendo em suas mãos pão e vinho. E abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos essa grande vitória. Né? E aí então os dois comeram ali, participaram desse pão e vinho, e era mais um requisito desta gloriosa aliança que Deus estava fazendo com Abraão, e que era a refeição da aliança. E também nessa aliança, para que ela se sucedesse perfeitamente, era necessária a morte de um animal, ou passar pelas metades. Se você for lá em Gênesis e começar a ler ali no capítulo 14, capítulo 15, você vai ver, né, que
Gênesis capítulo 15, versículo 9 até o 18, que Deus disse assim para Abraão: Abraão, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele trouxe então todos aqueles animais, e conforme as ordenanças de Deus, partiu-os pela metade e pôs cada parte diante, a parte deles, uma de frente à outra, mas as aves ele não partiu. E as aves então de rapina vinham ali e começavam a querer descer sobre os cadáveres. Abraão os enxotava, até que ao pôr do sol veio então uma escuridão, e veio também um profundo sono sobre Abraão, e veio então um grande pavor, diz a palavra aqui em Gênesis. E aí então Abraão viu, quando passou entre aquelas metades, uma fumaça de fogo e um fogaréu. Era o próprio Deus passando entre aquelas partes ali, entre aquelas metades, junto com Abraão. Porque a aliança era com Abraão, mas a aliança, por que passou ali um fumego de fumaça e uma tocha de fogo? Porque Deus, ele é trino e eterno. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Amém? Então o Pai e o Filho passou entre as metades. O Espírito Santo, qual que é o símbolo, na Bíblia? Do Espírito Santo é o símbolo de um pombinho. Então ali aquelas aves, elas não foram partidas ao meio, e é por isso então que se confirmou esta aliança. E o 9º e último requisito da aliança era a árvore ou um poste que deveria ser plantado como memorial. Então Abraão plantou um bosque, está lá em Gênesis 21, 33, e plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Amém? Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão, com todos os seus requisitos, com todos os seus termos. Aí os irmãos, a amada igreja, o pessoal de casa, pode dizer assim: mas o que isso tem a ver conosco, pastor? Tem tudo, amados. Porque essa mesma aliança, com esses mesmos requisitos, foram feitas conosco na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E com melhores promessas. Porque a pessoa que quebra uma aliança, ela é digna de morte. A pessoa que rompe uma aliança é traição, é digna de morte, de morrer. Aí o que Deus fez? Porque o povo de Israel logo cedo começou a quebrar a aliança com Deus. Moisés subiu lá no monte para pegar ali os 10 mandamentos escritos na pedra, e demorou lá um pouquinho mais e tal, e o povo ali impaciente começou a intimar Arão, cadê Moisés? Arão, esse Moisés já morreu, e nós saímos do Egito para morrer aqui nesse deserto, e não sei o que, nos faz um Deus aí para nos guiar, que não sei o que. E aí então Arão acabou cedendo, e construir ali um bezerro de ouro, já quebrando um dos primeiros termos da aliança, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma aliança. Não farás para ti imagem de escultura, seja de figura de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, das que estejam em cima da terra, ou embaixo da terra, ou no mar. Não fareis nenhuma obra de escultura, mas adorarás única e gloriosamente o Senhor. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, com toda a tua sabedoria, com todo o teu amor. Eram os mandamentos. E aí então eles já os quebram ali. E aí então, por conta que eles quebraram essa aliança, Deus instituiu então o sacerdócio, e dentro do sacerdócio Deus instituiu ali o sacrifício de animais. Por que que quando a pessoa pecava, ela tinha que se mostrar ao sacerdote e levar lá um cordeiro de 1 ano sem defeito,
E aquele cordeiro, então, ele era imolado ali no altar. O seu sangue, então, era aspergido ali sobre o pecador, ou sobre os pecadores. Por quê? Porque o animal, ele morria no lugar do homem. O animal, ele morria no lugar do pecador. Para não matar o pecador, que era digno de morte, por ter quebrado a aliança com Deus. Então morria lá o cordeiro. O cordeiro morria no lugar da pessoa pecadora. E assim sucessivamente. Aí vem Jesus. Olha como que Jesus ama cada um de nós, amados. Quanto que eu vou pagar hoje, pastor Antônio, num cabrito? Tem ideia, não? Um carneiro é caro, não é? Hã? O nosso curso esgotaria antes. Exatamente. Vamos dizer que hoje um carneiro hoje custe aí R$1.000. Está barato ou está caro? Quem compra carneiro aí? E cabrito? Cabrito deve ser mais barato, né? Cabritinho hoje vai pagar quantos? 500? Aí toda vez que você comete um pecado, para você se ver livre desse pecado, você tinha que ir lá no templo, se mostrar ao sacerdote e levar lá um cabrito, dependendo do pecado, um carneiro. Tinha que ser de 1 ano, sem defeito, sem mancha, e oferecer ele em holocausto pelo teu pecado. Aí o teu pecado era coberto pelo sangue do bichinho, pelo sangue do animal. Aí imagina, hein? Você tinha que trabalhar aí um tempão para arrumar dinheiro, para comprar um carneiro, ou então um cabrito, para ir lá oferecer o sacerdote em expiação do seu pecado. Porque se você morresse no seu pecado, você está lascado. Ficava caro. Aí, Deus então resolve fazer uma nova aliança através do seu próprio Filho Jesus. E agora não é mais o sangue de carneiro, não. Agora não é mais o sangue do cabrito, não. Agora é o sangue do Filho de Deus, que faz expiação pelos nossos pecados. Por isso que Jesus não conheceu o pecado. Nem no seu nascimento ele conheceu o pecado, porque o homem ele já nasce em pecado, segundo o Salmo 51. Porque Davi diz: minha mãe me concebeu em pecado. Mas Jesus nasceu da Virgem Maria, por isso ele é santo. Por isso é que ele nasceu e foi concebido sem o pecado original. E uma vez que ele não conheceu o pecado, uma vez que ele viveu a sua vida piedosamente sem pecar, então ele estava apto para se doar pelos nossos pecados. E como o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte, então Jesus, ele vai para o matador. Isaías diz sobre ele: como uma ovelha muda na mão dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ele foi levado ao matador. Aí vamos ver então aqui, na nova aliança com Cristo, os mesmos efeitos, os mesmos requisitos da aliança com Abraão. É rapidinho para a gente encerrar. A troca do cinto, segundo os Coríntios 10, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18, pastor Gabriel. Efésios 6, são as armas, né? São a troca do cinto. Por que o cinto? Porque o cinto é onde você carrega as armas. Então Efésios 6, 10 ao 18 diz assim, bem rapidinho:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Agora abra 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Que fala sobre as armas espirituais. Olha lá. Esse é o primeiro requisito da aliança com Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A troca da túnica, o segundo requisito. A troca da túnica, Filipenses capítulo 2, versículos 6 até o 11. Né? São as vestes de santidade, as vestes de salvação. Então Filipenses 2, 6 a 11 diz assim: que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, ainda humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? João 10, 17, pastor. Evangelho de João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E agora Colossenses 3, do 8 ao 10. Diz assim, ó. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Olha aí a exortação que o Espírito Santo nos dá, ó. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo. Amém? E aí vem o terceiro requisito: o corte com derramamento de sangue, né? Que é a circuncisão interior que eu falei para vocês. Abre lá, pastor, João 20, 25 a 29. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Amém? Então, queridos, a circuncisão interior, porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. Abre lá, pastor, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29.
Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é o no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É o mesmo que eu li, né? Só para vocês verem que está registrado lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. A cicatriz, né? A cicatriz é a marca da aliança. Glória a Deus. Aí é aquela mesma passagem de Tomé, né? Quando Jesus mostra as marcas, a cicatriz, a marca da aliança. Quais são as marcas da aliança de Cristo? As suas mãos vazadas, o seu lado perfurado pela lança, os seus pés também vazados pelos cravos, né? São os estigmas, né? São as marcas de Cristo. Amém? Essa é a cicatriz que Jesus carrega eternamente. Por quê? Porque é a prova que Deus fez uma aliança conosco através do seu próprio Filho. Louvado seja Deus. E a troca de nomes, como é que fica? Amados, Jesus, se você vai lendo ali o Evangelho, e você vai vendo que Jesus gostava de ser chamado Filho do Homem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir, né? Então, várias passagens bíblicas, Jesus se identificava como o Filho do Homem. Amém? Então, veja bem, nós também gostamos de ouvir o Espírito Santo e testificar dentro de nós, com o nosso próprio Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então eu gosto de ser chamado, você gosta de ser chamado filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não é assim? Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo dentro de nós testifica com o nosso próprio Espírito de que nós somos filhos de Deus. E nós clamamos, Abba, Pai, porque Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos. Então nós gostamos de ser chamados filhos de Deus. É assim como Deus, né? Assim como o próprio Jesus, Ele se chamava, ou se Ele se manifestava como se chamando o Filho do Homem. Amém? Então foi uma troca de nomes, não foi? Jesus, sendo Deus, ele gostava de ser chamado Filho do Homem. E nós, sendo homens, nós gostamos de ser chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Dá glória. Maravilha, louvado seja Deus. E você o é. E você o é. Você é, não é porque ninguém te falou que você é, ou porque ninguém deixou de dizer que você é. Você é porque a Bíblia Sagrada, ela diz que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Louvado seja Deus. Quais são os outros termos da aliança? A refeição. Amém? Lembra lá que em Abraão, Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho. E eles então comeram ali, e Deus então, né? Quem que era Melquisedeque? Melquisedeque era um prenúncio do próprio Jesus no Antigo Testamento. É como o anjo do Senhor, que eu preguei para vocês esse tempo atrás, né? Então Melquisedeque, ele não tem genealogia, ele não tem começo, ele não tem fim, porque ele era o próprio Deus ali pessoalmente vindo até Abraão, na pessoa, né, de Melquisedeque, o próprio Jesus ali, né, vindo na pessoa de Melquisedeque, trazendo pão e vinho e celebrando com Abraão. E aí, o que Jesus faz quando ele vai? Ele vê que está chegando a sua hora, que ele vai ser preso, que ele vai ser ali então torturado, e que ele então vai passar pelo tribunal ali, né, de Pilatos, de Herodes, e depois ele será morto, será crucificado, mas que ao terceiro dia ele já havia profetizado que ele haveria de ressurgir. Louvado seja Deus, que ele haveria de ressuscitar. Mas o que ele faz antes de tudo isso acontecer? Antes mesmo dele ir para o jardim ali do Getsêmani, ele reúne os discípulos ali em um lugar ali, e ele então
parte o pão. E ele parte o pão e entrega para cada um ali dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comer, em memória de mim. Aí depois ele vai lá, pega o vinho e também reparte ali com os seus discípulos. Cada um toma um pouco daquele vinho e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a minha morte, a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Então, a refeição da aliança, Jesus comeu com seus discípulos e disse para eles que ao fundar a sua igreja, era para eles repetir isso, e repetir seguidamente, até que Ele venha. Quando então, todos nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os santos profetas do passado, todos ali na mesa, para celebrarmos as bodas do Cordeiro de Deus, naquele grande dia lá nos céus. Amém? Você crê nisso? Então fique firme com Jesus. Então permaneça firme com Jesus. Então perdoe o que tiver que perdoar. Libere o perdão que tiver que liberar. Seja uma pessoa de bem. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa hospitaleira. Seja uma pessoa de fé. Que aconteça tudo, que o mundo desabe em cima de você, mas não deixe a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé em Jesus Cristo. Porque tem pessoas que têm fé em outras coisas, né? A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E aí também, né, tem a morte do animal. E aí? Bom, lá na cruz não tinha nenhum animal. Lá na cruz tinha o próprio Filho de Deus. E Paulo diz que se o sangue de animais tinha o poder de cobrir os pecados do povo, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus, ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. O próprio profeta João Batista disse isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus, né, a morte de um animal, né, sabendo que não foi coisas corruptíveis como a prata ou ouro, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, e é o que tira o pecado do mundo. Amém? Abre aí, pastor Gabriel, João 1:29. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém?
Abre agora em João 19:30. Depois você já abre em Romanos 8:10. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus ali naquela cruz, ele entrega a sua vida por cada um de nós. E o seu sangue derramado é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Romanos 8:10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, a justiça de Deus. Amém? E aí tem o último sinal da aliança. A árvore plantada. Lembra que Abraão plantou um bosque? E ali ele invocou o nome do Senhor? E a árvore plantada na nova aliança, qual foi? João 12:32. É, 12:32. E eu, não é Jesus falando ali, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que tipo de morte que ele haveria de ser morto. Jesus foi crucificado sobre o madeiro. A árvore plantada era a própria cruz que estava ali, aquela estaca enfiada sobre a terra, aonde nela morreu o Filho de Deus. Morreu sobre uma madeira, morreu sobre uma estaca em forma de cruz. E a cruz é o símbolo maior do cristianismo. Por quê? Porque nela o Filho de Deus doou-se a si mesmo para resgatar a todos nós, para resgatar a humanidade. Amém? E aí o maior sinal da aliança, sabe qual é? Não é nem a árvore que foi levantada ali como poste, né? A própria cruz, que é o símbolo do cristianismo, que é o símbolo do poste da árvore plantada. Não, o maior sinal da aliança, Cristo ressuscitou, amém? Você crê que Cristo ressuscitou? Se você for lá em Jerusalém, você pode procurar lá onde quer que seja, você não vai encontrar a cova de Jesus. E mesmo que vocês disserem lá, aqui foi onde que sepultou Jesus, ele não está lá. Não existe ossos lá, porque ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Então veja bem, Cristo num corpo de homem está no céu. Lá no céu tem um corpo humano lá. Lá no céu tem um homem lá. Na verdade tem até dois, tem até três, né? Porque tem o Elias também que subiu numa carruagem de fogo, e tem o Enoque que, né, Deus o levou. Mas nós não estamos falando nem de Elias nem de Enoque, estamos falando de Jesus que tem uma aliança conosco. Lá no céu tem um homem lá com corpo de homem, Jesus. E aqui na terra, o Espírito Santo morando, Deus, né? O Espírito Santo é Deus, morando num corpo de homem, dentro de cada um de vocês. Então lá no céu tem um homem morando lá. Jesus ressuscitou com corpo e subiu aos céus com corpo. E aqui na terra nós temos um Deus morando no corpo do homem. Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de cada um de nós. Amém? Então existe um homem no céu, Jesus, e existe um Deus na terra, o Espírito Santo, dentro de cada um de nós.
Diga graças a Deus. Esse é o maior sinal da aliança. Amém? É a circuncisão, é a marca que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração e a pessoa dele morando dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Para que serve tudo isso, pastor? Amados, essa é a aliança de Deus com você. Essa é a aliança de Deus comigo. É essa aliança que nos dá acesso à vida eterna. É essa aliança que nos dá acesso à remissão dos pecados. É essa aliança que nos faz, que faz com que Deus perdoe a todos nós. Não importa quantos pecados nós cometemos, mas se você se arrepende da sua situação de pecado, se você se arrepende dos teus pecados, se você volta para Jesus, Ele continua de braços abertos te esperando, e o sangue de Jesus te purifica de todos os teus pecados. Aleluia! O sangue de Jesus te purifica de todos os teus pecados. Deus pega teus pecados e lança-os no mar do esquecimento, para deles não mais se lembrar. Louvado seja Deus. É o sangue de Jesus que nos dá remissão. É o sangue de Jesus que pagou o preço do nosso resgate. É o sangue de Jesus que nos dá acesso ao Santo dos Santos. É o sangue de Jesus que nos dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E a vida eterna consiste em crer que Jesus Cristo é o Senhor. Consiste em invocar o nome do Senhor. Consiste em viver uma vida justa e piedosa nos ensinamentos do Senhor, em obediência àquilo que o Senhor nos ensina. Louvado seja Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aleluia. Vamos se colocar de pé. Feche os seus olhos. Você aí de casa, se você quiser participar conosco da Santa Ceia, aí da sua casa, prepare aí um pedacinho de pão, prepare aí um suco de uva, mesmo que você não esteja uva, pegue água mesmo, não tem problema. Deus transformou a água em vinho, amém? Mas apenas simbolicamente para que você possa participar. Seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Pai Santo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor de muitos, ou em favor de seu amigo. E Jesus, Ele doou a si mesmo. Ele deu a sua própria vida para a nossa salvação. Por isso ninguém tem maior amor do que Jesus, que nos amou primeiro, que nos amou independente do que éramos, independente do que somos. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele doou-se a si mesmo. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso te agradecemos, Pai Santo. Te agradecemos por esta aliança gloriosa, que quando o Senhor quis se manifestar na terra, entre os homens, o Senhor se manifestou através de alianças. O Senhor fez aliança com Noé, colocando o teu arco, o arco-íris sobre os céus, para que todo homem que olhe para o arco-íris se lembre que o Senhor prometeu que nunca mais destruirá a terra pelo dilúvio.
E depois o Senhor fez outras alianças, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué. O Senhor fez uma aliança com Davi, e o Senhor disse: esse é um homem segundo o coração de Deus, e jamais retirarei o teu trono, Davi, a tua descendência reinará para sempre. De tal maneira que Jesus, segundo a carne, ele é da descendência de Davi, e Jesus reinará para todo sempre. Jesus é o nosso Rei. Obrigado, Senhor, porque é na aliança que nós encontramos salvação. Obrigado, Senhor, porque é na aliança que nós encontramos cura. Obrigado, Senhor, porque é na aliança que o diabo não tem poder sobre nós, que Satanás não tem mais poder sobre nós, nós não devemos mais nada para o diabo. A nossa dívida com o diabo foi paga lá na cruz do Calvário, porque tendo Jesus riscado o documento que era contrário em suas ordenanças, cravou-o na cruz e, despojando o principado e as potestades, os expôs ao ridículo, triunfando neles em si mesmo. Por isso Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, meu Deus, abençoe o teu povo aqui nesta noite. Meu Pai, essa pessoa que veio, meu Pai, interceder por um familiar, interceder por alguém enfermo, entra com a providência da cura, entra com a providência da libertação, entra, meu Pai querido, com teu precioso sangue, porque o sangue de Jesus tem o poder de curar, o sangue de Jesus tem o poder de perdoar pecado, o sangue de Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna, o sangue de Jesus tem o poder de nos vivificar. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa os casamentos, abençoa as uniões, abençoa, meu Pai, abençoa a fonte de renda desse irmão, abençoa a fonte de renda dessa pessoa, entra com a providência do céu, abre porta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que assistem pela live, abençoa os de fé, abençoa os que creem, abençoa os que militam, abençoa os que buscam, meu Pai, uma palavra de solução, uma palavra de revelação. Revela-te a eles, ó Pai, nesta gloriosa e santa aliança que o Senhor tem conosco. Expulsa Satanás, expulsa os demônios, expulsa as macumbarias, expulsa as feitiçarias, expulsa as obras infrutuosas das trevas, expulsa o pecado do meio do teu povo, e santifica, e abençoa, meu Deus, lava no teu precioso sangue, e seremos mais alvos do que a neve. Lava-nos no teu precioso sangue. Tira, Senhor, os conflitos, tira, Senhor, as intrigas, tira, Senhor, as brigas, tira, Senhor, as confusões, tira, Senhor, os laços do passarinheiro, as pestes perniciosas, tira, Senhor, nos faz assentar na mesa, na roda dos nossos adversários, eles vão ranger os dentes, mas o Senhor, meu Deus, é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Em nome de Jesus, meu Deus, leva alguns desses que estão aqui aos verdes pastos e às águas tranquilas. Refrigera, Senhor, a alma deles, ó Pai. Guia-os, ó Deus, pela vereda direita por causa do teu nome, e que eles tenham um pouco de paz, que eles tenham um pouco de refrigério, que eles tenham a sua alma, meu Deus querido, tão cansada, abatida,
pelas lutas, pelos problemas, pelas necessidades do dia a dia, que eles tenham as suas almas tranquilizadas, enquanto eles, ó Deus querido, comem do bom e do melhor e se deleitam nos verdes pastos e nas águas tranquilas. Porque o Senhor é o Deus da prosperidade, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que age no meio do teu povo, o Senhor é o Deus que abre porta e quando o Senhor abre ninguém fecha, o Senhor é o Deus da alegria e da paz. Que o teu Espírito Santo nos guie, que o teu Espírito Santo nos refrigere, que o teu Espírito Santo nos dá bondade, longanimidade, mansidão e paz. Que o fruto do teu Espírito se manifeste dentro de cada um de nós, para que possamos viver bem, para que possamos viver em paz, para que possamos, ó Deus, estar tranquilos diante da presença do Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de todos nós, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas travadas, mesmo em meio às batalhas, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da nossa vida. De quem me recearei? Assim seja e assim será, para a glória do seu nome. Amém? Diga graças a Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor.